Que está em moda, um tema que vem à tona, inclusive levantando vários debates inflamados com relação a essa questão corrupção que assola o Brasil já há muitos anos e agora toma uma proporção muito grande e é tema do nosso programa de hoje à noite. Temos como convidado o professor Ney Alberto Pires, que é, além de professor, ativista dos direitos humanos. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite. Boa noite, obrigado do convite para discutir e discernir sobre um problema brasileiro tão importante. Professor Ney, não poderia ser diferente. Vamos começar com a sua avaliação sobre o atual panorama, principalmente no que diz respeito à questão da corrupção. Como é que o senhor está vendo essa questão que está, como eu disse anteriormente, em moda, digamos assim? Eu penso que o Brasil vive, professor Eduardo, um momento histórico muito importante. Ao mesmo tempo de afirmações, mas, por outro lado, de futuro incerto. Ou seja, acho que, historicamente, o brasileiro não tem muito orgulho de si. Eu me lembro, professor, lá no meu ensino médio, como eu me irritava muito, que naquela época, há 20 anos atrás, os jovens andavam vestidos de camisetas com dizeres americanos. E me incomodava muito desde aquela época, e já pensava naquela época, e discutia naquela época a importância de termos orgulho de ser brasileiros, de valorizarmos as nossas riquezas, a nossa diversidade de culturas. E eu penso que essa baixa autoestima nos deu um estigma. A gente tem o estigma da bola, da bunda e do bumbo, que é o nosso carnaval, que historicamente foram ideias, né, digamos assim, vendidas inclusive para fora, mas que não afirmam de fato o modo de ser brasileiro. E eu penso que nós temos hoje talvez mais um aditivo. O Brasil se descobre corrupto, né? Ou descobre a corrupção, que já talvez tenha vindo com os nossos colonizadores para cá, mas o Brasil é muito maior. Eu sou um otimista pelo nosso Brasil, sobretudo. Porque quando os brasileiros decidiram acabar com a escravidão, foi por muita luta e persistência que isso aconteceu. Quando o Brasil decidiu que não podia e não queria mais ditadura, também com muita pressão, com muita luta, acabou com a ditadura. Quando o Brasil vivia uma inflação galopante e uma instabilidade grande, o Brasil, os brasileiros, os governos, mas o povo brasileiro, sobretudo, deu sua contribuição para que nós construíssemos estabilidade. Quando o Brasil definiu que o problema era fome e exclusão social, a sociedade brasileira tomou para si este problema também. Então, eu penso que talvez nós vivamos num momento histórico muito importante. Se a corrupção é para a maioria dos brasileiros hoje um problema crucial, e se nós cansamos, de repente, da corrupção, do modo que a gente já vê hoje noticiada, acho que é um momento histórico de todo brasileiro, de todo professor, de toda professora, de todo cidadão, de toda cidadã, discutir corrupção. Mas, professor, nós temos hoje um cenário, não diria atípico, mas um cenário um tanto quanto diferente. É óbvio que a corrupção sempre existiu nos governos anteriores e desde há muito tempo, só que agora ela apareceu, ela eclodiu. O que o senhor atribui esse aparecimento, esse assunto ter entrado na pauta do brasileiro hoje? Por que agora apareceu a corrupção? Sendo que antes, por exemplo, no próprio governo Lula, no primeiro governo Lula, obviamente que tínhamos corrupção, e por que ela não foi levantada já lá, principalmente o caso da Petrobras? Sim, eu penso que nós vemos um momento histórico importante, onde as instituições e os poderes da República estão constituídos, estão fortes, têm autonomia, onde as investigações acontecem, né? E nós temos uma grande novidade, talvez, que historicamente os brasileiros sabiam ou desconfiavam, que a Operação Lava Jato traz à tona, que é esse conluio, né, nocivo à sociedade que se faz entre o poder público e o poder privado, que são as empresas que se associaram a entes públicos, né, e começaram a sangrar dinheiro público. Então, nós, em absoluto, entendemos a corrupção, ela é um problema que nós temos que combater como um dever cívico.
E deve ser enfrentado, na sua opinião. Nós temos que enfrentá-lo em todas as circunstâncias, lugares. Doa a quem doer, custe o que custar. Doa a quem doer. A corrupção é um mal que graça os bens públicos, sobretudo, mais ainda. Ou seja, mas eu ainda tenho dúvidas se no Brasil o povo já tem essa consciência. Eu gostaria muito que os brasileiros e nós todos pudéssemos assumir a corrupção como um dever cívico, ou seja, nós mudarmos um pouco dessa nossa atitude passiva, porque historicamente a gente tem uma história de permissividade de cultura que permitiu Era a isso corrupção. que eu ia lhe perguntar. Inclusive existe um jurista brasileiro, o Calil Simão, que fala que antes que aconteça a corrupção na política é porque a sociedade já está corrompida. O senhor acha que isso é verdadeiro, então? Olha, sociólogos, estudiosos da realidade brasileira, e eu mesmo também tenho escrito algumas coisas sobre isso, já dizem há muito tempo do famoso jeitinho brasileiro, né, que se constituiu ao longo da nossa história. E cultivado, inclusive, pelo próprio brasileiro. Exatamente. A lei de Gerson, também já estudada, difundida pela sociologia e outras áreas, onde o brasileiro tem e gosta de ter vantagem em tudo. Associado a isso, o tema da impunidade. Acho que imperou no Brasil por muito tempo que roubar não dava nada. Tanto que nós tínhamos de fato não dava, né? Tanto que nós tínhamos um sujeito paulista, político paulista, cujos apoiadores escreviam, rouba mas faz. Ou seja, há uma permissividade cultural. Era um slogan de sua campanha, me parece, né? Ou quase isso, né? Talvez dos apoiadores dele. Né? Ou seja, nós historicamente temos uma permissividade cultural que talvez leva a tudo que a gente vê hoje. A diferença é que hoje nós temos mais investigação. E a diferença também, professor, é que nós temos hoje uma maior percepção dos males que a corrupção traz a todos os brasileiros. Acho que isso não tinha antes. Nós achamos também no nosso país que bens públicos não são de ninguém, quando que o bem público é de todos. A gente devia cuidar mais ainda do bem que é público do que o bem particular, ou seja, os bens públicos. Pois é, professor, mas aí nós temos uma outra questão que eu acho que é pertinente. Um outro pensador, Lord Acton, disse o seguinte, que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Ou seja, o caminho para se chegar ao poder, e eu acho que isso perfeitamente ilustra o que é hoje o caminho político no Brasil, para a chegada do poder. O senhor acha que é possível hoje um político chegar ao poder sem que ele esteja contaminado pelo vírus, pela corrupção? É possível que um político assuma um cargo de executivo e esteja totalmente isento da corrupção? Eu penso que quem verdadeiramente quer combater a corrupção precisa pensar na mudança do sistema político, porque o sistema é corrompido. Então, claro que as pessoas se corrompem pela facilidade, pelo aquilo que eu também dizia antes, né? Ou seja, nós temos uma permissividade que nunca deu nada, né? Ou seja, então eu também posso e faço e nada me acontece. Essa mudança do sistema político, o que seria exatamente, professor? Na sua opinião, o financiamento público de campanha, por exemplo? Com certeza, eu acho que é uma das propostas que a sociedade civil ano passado, em plebiscito, o senhor acha que isso pode ajudar? Ajuda muito, professor, porque nós precisamos mudar o sistema corrompido. Ou seja, o bem e o mal não está sacralizado nem numa pessoa e nem num partido. Até porque se nós olharmos para a história brasileira e as descobertas da corrupção recente, fogem poucos partidos que não tenham corruptos. Né? É claro que talvez há uma ênfase maior ao PT, mas há um conjunto de outros partidos e em função de novas listas, eu não sei se algum partido escapa. Então, eu acho que nós temos que pensar sim em mudança do sistema político. Mas isso que o senhor está dizendo é interessante e também acho que é verdadeiro, né? Poucos partidos hoje escapam do crivo da ameaça da corrupção. Coincidentemente, são aqueles partidos que nunca frequentaram o poder. Mas todos aqueles, eu até ouso dizer, acho que todos aqueles que frequentaram de alguma forma o poder, eles estão corrompidos.
Isso aí não se dá, professor, em relação a essa confusão da questão do cargo e da pessoa, ou seja, o camarada assume um poder público, né? E passa a achar que todas aquelas honrarias dadas ao cargo é dele como pessoa, como indivíduo. O senhor não acha que aí também há um problema nessa relação? Eu não vejo a corrupção brasileira individualizada. Eu acho que ela é endêmica, ela é sistemática, né? E ela prescinde muito do preceito que eu disse antes, que nós temos um sistema político falido, que não representa a maioria da população. Dou um exemplo, indígenas. Temos milhares de indígenas no Brasil, mas pela atual legislação, não tem um indígena que represente os interesses indígenas no nosso país. Ou seja, há um conjunto de reformas políticas, dentre elas acho que o financiamento público, né, que é um dos temas, que nós precisamos enfrentar definitivamente. Eu acho que a gente não resolve o problema colocando na conta pessoal da pessoa, porque a política não se faz sozinho, ela está dentro de um sistema político que ela opera. Pois é, mas daí, professor, sendo ela sistemática, como o senhor mesmo afirma, nós não teríamos aí um problema mais sério ainda, porque se é parte de todo um sistema, se há todo um mecanismo corrompido, como é que faz para fazer essa mudança? Acaba com o Congresso, muda-se todas as pessoas, muda-se o sistema eleitoral, porque tão somente o financiamento de campanha me parece pouco, não é mesmo, professor Ney? Com certeza, eu acho que é um conjunto eu acrescentava outra reforma, ponto importante, é a representatividade também, discutir Perfeito. A questão da representatividade, mas penso que, volto a dizer, ela é sistemática, as pessoas se corrompem também, isso é um fato, isso é histórico, né? Mas eu não atribuiria, né, em hipótese alguma, no meu entendimento, a corrupção ao indivíduo. A política não é feita por uma pessoa só, a política não é constituída por uma pessoa, é por um grupo, por um sistema, né? E esse sistema, infelizmente, está corrompido no nosso país. E uma coisinha, nós temos hoje, no nosso sistema democrático, né, nós temos hoje a possibilidade da reeleição. Hoje nós temos, por exemplo, o governo do PT, ele já está há 12 anos indo para mais um mandato de 4 anos, fechando 16 anos. Na sua opinião, o senhor acha que esse período longo de poder, ele é benéfico para a questão da corrupção ou, de repente, talvez esteja aí um dos problemas para a corrupção, ou seja, um mesmo grupo, como o senhor disse, não uma mesma pessoa, mas um mesmo grupo, tanto tempo no poder. O senhor acha que aí não tem um problema, professor? A reeleição, eu entendo importante, pelo menos uma vez, né? Ou a gente aumentasse, então, os períodos de anos em que cada governo atua. A gente sabe que 4 anos é um tempo muito curto. E associado a isso, nós temos eleições municipais numa época, estaduais em outra. Ou seja, nós estamos a cada 2 anos, estamos fazendo eleições. Então, acho que isso não gera nenhuma estabilidade política. Agora, o advento da reeleição, não sei se ele é assim, como é que diz, propício à corrupção. Eu acho que não. Ele não é este o tema. Porque a corrupção, como eu lhe disse, ela perpassa a nossa história. Nós talvez descobramos agora publicamente como ela funciona. Perfeito. Acho que esse é um avanço super importante, mas eu não atribuiria à reeleição o mal da corrupção. Um período grande de um mesmo grupo? Não necessariamente. Não necessariamente. Pode acontecer, mas não necessariamente. Pode facilitar, talvez, mas não é o debate que eu faço. Acho que não é necessariamente o tempo que você está lá, porque, como nós falávamos há pouco, né, poucos partidos talvez escapem, e nós temos uma coisa evidente, de um partido que historicamente está no poder, que é o PMDB, né, que diga seu nome, né? Ou seja, é um partido que desde a democratização
está no poder também, inclusive tem pessoas indiciadas, enfim. Ligadas à corrupção. Então, enfim, não é necessariamente a reeleição o mal do nosso país. Talvez a gente tenha que sim pensar em que períodos a gente faça as nossas eleições e talvez consiga casá-las com eleições municipais e estaduais para gerar uma estabilidade política maior, mais importante. A gente vai fazer um breve intervalo e depois a gente continua, professor Ney, nesse assunto tão interessante que é a questão da corrupção. Então nós vamos para o intervalo e voltamos daqui um pouquinho. Olá, boa noite. Estamos de volta com o programa Educação e Debate. E na noite de hoje, entrevistando o professor Ney Alberto Pies, que além de professor, é ativista dos direitos humanos. E estamos conversando sobre o tema corrupção. Conversávamos no bloco anterior nas questões mais genéricas com relação à corrupção e gostaria de saber um pouquinho do professor Ney sobre essa questão que muitas vezes, quando falamos em corrupção, existe uma fala pronta de que, por exemplo, as pequenas corrupções são tão permissivas ou tão perniciosas quanto as grandes corrupções. Por exemplo, você piratear um CD é tão grave quanto você desviar milhares de reais de um determinado governo. O senhor acha que, de fato, existe essa gravidade nesses dois atos, professor? E como é que funciona na sua percepção? Eu não gostaria de comparar corrupção por valores. Eu acho que corrupção é sempre corrupção, né? Eu penso que naquilo que falávamos há pouco, nós temos como brasileiros uma permissividade muito grande. Ou seja, nós nos autorizamos, né, a aplicar jeitinhos brasileiros, sobretudo para nos beneficiar e, como explica a lei de Gerson, né, levar alguma vantagem. Alguma coisa. Professor, e de onde vem essa permissividade que o senhor levanta? É uma questão cultural? É uma questão de gerações mais novas? Veio com a colonização? Enfim, de onde é que saiu essa questão? Porque quando a gente analisa o Brasil em termos de repercussão mundial, aquele mapa internacional que se faz da corrupção, a gente vê que o Brasil não está muito bem colocado nesse ranking. De onde é que vem isso, afinal de contas? Eu tenho uma sugestão para quem nos assiste de um documentário chamado Os Outros. Quem faz é o Fernando Mozart. E ele apresenta exatamente essa questão que eu falava antes. Nós somos conhecidos no mundo pelas formas arredondadas, da bola, bunda, bumbo e, como dizia há pouco, talvez agora pela corrupção. E aí, o que ele diz nesse filme? A ideia de que os brasileiros são outros, ou seja, a gente nunca assume a nossa culpa, né, a nossa responsabilidade. Teria origem na colonização, a partir de um conceito que os colonizadores trouxeram para cá. Essa aqui é uma terra sem males. Então aqui todo mal pode ser feito, né? Portanto, se é uma terra sem males, aqui tudo se pode. Ou seja, então se o outro pode roubar, enganar, mentir, corromper, por que também não posso fazer? Mas vamos aprofundar essa ideia, porque ela é muito interessante. O senhor está falando que, né, segundo o que entendo, uma das razões seria a colonização, já teria vindo. Mas vamos ser mais específicos. Então é a colonização portuguesa, porque nós temos casos de países colonizados por outros países que hoje, né, e mais ou menos com o mesmo tempo de história, e que hoje não apresentam esses índices. Será que foi só a colonização ou foi o processo histórico desses países também que houve alguma coisa errada, professor? Acho que há processos colonizatórios distintos no mundo. Sem dúvida. Os processos colonizatórios da América Latina e África, sobretudo, foram extremamente predatórios. Ou seja, os colonizadores tinham a intenção mesmo de roubar, de extrair. Né? Tanto que, assim, eu acho que não há nenhum orgulho brasileiro de a gente ainda continuar apenas exportando matéria-prima, né? Como a gente fez do início. Então,
hoje colhe toneladas, bilhões de toneladas de grãos, mas nós, como brasileiros, ainda não industrializamos, nós não agregamos valor. Então, eu penso, sim, que aqui nós temos um princípio da fundação brasileira, né? Que tem, claro, que foi perpetuando, né? Então, assim, a gente foi construindo a ideia de que são sempre os outros, os grandes culpados. Então, assim, se o outro faz, por que eu não posso fazer? Eu me lembro, professor, em 2007, aliás, em 97, eu trabalhava com alunos da EJA, de um projeto da CUT, interessante, de alfabetização e certificação de primeiro grau, e um debate era um pouco esse, numa noite lá com 60 alunos adultos. A corrupção. E a história era o quê? Um secretário de saúde que aceitou remédios sem eles terem passados por todos os crivos da cientificação, da ciência, da comprovação se era bom ou não. E ele aceitou, recebendo alguns trocos. Me assustei naquela noite, ao ouvir isso em 97. Os alunos diziam, não, professor, mas isso aí não rouba não rouba quem é trouxa. Parece que mesmo nós temos ainda no nosso país uma grande permissividade e que eu acho que está mudando. Né? Nós estamos começando a tomar consciência de que a corrupção, ela começa sim em pequenas coisas, né? Nós todos somos permissivos de uma forma ou outra, nós temos essa cultura bonita, mas também este é um problema brasileiro e que desemboca também na grande corrupção. Ela não é necessariamente culpada, né? Mas ela desemboca também. Ou seja, historicamente nós não tivemos grandes condenações por quem roubava, ou seja, quem comprovadamente roubava. O caso do político paulista, né, que nós citávamos antes, é um pouco essa expressão brasileira. Rouba, mas faz. E até se criou até um folclore em cima desse bordão, não é mesmo, professor? E ficou até um tanto quanto simpático, né, por uma época, pelo que a gente percebia. Professor, nós estamos falando de corrupção e nós não podemos fugir a um assunto que está no momento, literalmente está na mídia, que é a questão dos protestos e de um protesto em específico do dia 15 de março, onde as ruas do Brasil foram tomadas por cidadãos que protestaram contra várias questões e uma delas era a corrupção, que estava na pauta, e também contra o governo Dilma. Eu quero ver a sua posição com relação. Como é que o senhor viu esses protestos do dia 15 de março? Eu queria falar do dia 15, mas falar do dia 13 também. Perfeitamente, fique à vontade. Eu penso que nós tivemos momentos importantes, dia 13 e dia 15, em que a gente está, talvez, aprendendo formas novas de protestar, de se manifestar. Sobretudo combatendo também essa nossa cidadania passiva. Né? Acho que a gente é muito passivo no nosso país, nós somos muito acomodados. Os panelaços que nós vimos num dia aí são um pouco comuns. Né? Então, penso que foi um momento importante. Mas, o senhor acha legítimo? Legítimo, é da democracia, inclusive a própria presidente reconheceu, inclusive emocionada ontem, ela disse, olha, eu dei minha vida, nós damos vida, inclusive, ou muitas vidas foram dadas para que a gente pudesse ter um momento como esse. É sempre bom lembrar, né, professor, que há 30, 40 anos atrás, protestos como esses seriam inviáveis e a maioria do pessoal que protestou, seja para que lado for, estaria preso, né? Com certeza. Eu acho que há uma generalização, se cria muito uma ideia de uma crise incomum, fora de controle. Penso que não. Nós não entendemos que os partidos sejam necessariamente organizações criminosas, como alguns dizem. Eu acho que o partido tem o seu papel, tem problemas que nós temos que apurar em todos eles. Como todos os partidos têm. Né? Mas eles não são criados para isso. Penso que há também uma grande manipulação de informações. A grande mídia, ela inclusive foi uma das que promoveu em grande medida este ato do dia 15. Pois essa questão também gostaria de abordar com o senhor. O senhor acha que de fato houve uma influência muito grande de parte da mídia com relação a esses protestos?
A gente viu, né, todo mundo que acompanhou os noticiários, percebia uma cobertura intensa dos locais onde estavam acontecendo as movimentações. Uma coisa pouco comum, principalmente para um domingo, né, num horário nobre de domingo. O senhor vê, então, que houve, de fato, uma influência muito grande da mídia nessa questão. E qual é o interesse dessa mídia, professor? Eu penso que, no momento histórico nosso, a imprensa, grande mídia, digo, ela toma papel de partido. Né? Isso é recente, digamos, é mais recente e mais explícito recentemente. Então, tentando responder a outra pergunta que você fez, eu acho que a mídia, como os manifestantes do dia 15, que em grande medida são a elite, né? Ou seja, o pessoal mais da elite brasileira mesmo que se manifestou. Eu não vi professor, eu não vi trabalhador, né? Eu olhei imagens, eu olhei fotos, me parece muito mais uma elite e que tem ideias mais conservadoras. Agora, uma coisa que me chamou a atenção mesmo, as manifestações foram muito direcionadas a Lula e Dilma. Eu não vi fora os deputados do PP, eu não vi fora Renan Calheiros, eu não vi fora Eduardo, o que é o presidente da Câmara, ou seja, pessoas que também estão com o nome, pelo menos, enfim, não estou condenando eles, mas são nomes apontados como beneficiários da corrupção. Então, eu penso que foi um movimento mesmo direcionado a um desgaste do governo Dilma. Mas, de qualquer forma, professor, eu acho que a sua opinião, né, ela é muito pertinente, mas eu acho que a gente tem que reconhecer, eu acho que o senhor reconhece também, que foram significativas, né? Por exemplo, São Paulo há um pequeno debate com relação ao número de participantes, que varia. O Datafolha diz que foi 240 mil, as organizações que fizeram o protesto chegam a 1 milhão. Mas não importa, de 240 mil a 1 milhão é um número que não se pode desconhecer. O senhor não acha que, tudo bem, na sua concepção, de repente é uma elite branca que está promovendo, mas existem problemas hoje sérios no país, não é mesmo, professor? Não, eu acho que sim, elas cumpriram um papel importante. Se eu sou um democrata, acredito na democracia, eu tenho que considerar todas as possibilidades pacíficas, ordeiras, mas tenho que questioná-las também, neste sentido que eu estava falando. Perfeito. Eu acho que assim, elas foram pacíficas sim, no sentido de não quebrar vidros, de não quebrar prédios, mas eu penso que houve muitas incitações à violência, né, e agressão a pessoas. Né? Ou a ideias, né? Isso, então, bonecos enforcados, frases que assim agrediam a dignidade de pessoas. Então, e um certo revanchismo, viu, professor? Porque penso que há também, no fundo, uma ideia de um terceiro turno. Mas isso aí, professor, não é comum em todas as manifestações, porque quando a gente observa manifestações que não desse grupo de domingo, mas outras manifestações, a gente vê algumas coisas também que não dá para se aceitar. O senhor não acha que isso é característica de grupos que vão para a rua e perde um pouco o controle da situação, do que dizer e de como se portar? O senhor não acha que é típico de um protesto como esse? Também, mas não sejamos ingênuos de que ela teve um foco, que foi o impeachment de Dilma, e o impeachment é um golpe. Essa é a minha compreensão hoje. Até porque não há sustentação. E qual é a sua opinião sobre impeachment e intervenção militar? Porque a gente via cartazes, muitos cartazes em todas as cidades, com a palavra impeachment, ou quando não era impeachment, era intervenção militar. Como é que o senhor vê essas duas figuras, essas duas questões? Intervenção militar inaceitável num Estado democrático em que a gente defende e vive. Então, mas também contraditório. Se as pessoas que estavam pedindo ditadura, elas não dão conta que se houvesse ditadura, elas nem estariam protestando. Ah, sem dúvida. Ou seja, não haveria essa possibilidade. Quem viveu esse período sabe disso. Sabe, né? Muito bem disso, e quem não viveu, estudando um pouco de história, estudando sabe. Um pouquinho, lendo um livro, já sabe também. Né? Exatamente. Então, assim, acho que há uma contradição muito grande, perigosa. Aquilo que eu disse no início, nós vivemos num momento político importante, de afirmações, mas que o país também se não cuidar bem
da democracia, se não cuidar bem da fome e da exclusão social, que foram avanços, se não cuidar bem da inflação, da estabilidade e conquistas do povo brasileiro, nós estamos também num momento muito frágil. Tá, mas a intervenção de fato é uma figura hedionda que a gente não pode nem levar em consideração. Mas o impeachment é um mecanismo da democracia. E quero lembrar ao senhor que quem abriu essa caixa de Pandora do impeachment foi o PT em 91, 92, com a questão do impeachment do Collor. Não o PT propriamente dito, mas obviamente com o apoio do PT na época. Como é que o senhor vê essa questão do impeachment da presidenta Dilma? Eu queria lhe responder por duas questões. Impeachment para quê? Se eu estou certo naquilo que eu discernia antes, que o sistema político está corrompido, então não há razão, ou seja, não há razão nenhuma, porque o mal, a corrupção não está sacralizado numa pessoa ou num partido. Há uma corrupção institucionalizada que tem a ver com o sistema político corrompido. Impeachment para quem? Tira-se a presidente e entra o vice, cujo partido também tem problemas de corrupção. Eu acho que esse é o ponto. E a lei define muito claramente... E se não for o vice, o presidente da Câmara dos Deputados exatamente, também está envolvido. Isso. Ou seja, há acusações. Há problema sério, né? Ou seja... Pelo menos acusações de envolvimento. Mas a própria lei que define o impeachment, ela estabelece critérios ou objetivos, e não há nenhum critério objetivo que a gente possa imputar à presidente. Então, assim, porque ela precisa ter uma alegação de improbidade no cargo. Até agora, até onde se sabe, não há nenhum indício ou nenhuma irregularidade que aponte isso. Então, por isso que há a tranquilidade de dizer hoje que o impeachment é golpe. Professor, nós, infelizmente, estamos terminando nosso programa. Quero que o senhor faça muito rapidamente, em alguns segundos, qual é a perspectiva hoje para o governo Dilma para sair desse imbróglio político e já faça as suas considerações finais, porque, como disse, estamos encerrando nosso programa. Queria me dirigir a quem está nos assistindo pacientemente para dizer a minha opinião, que é uma opinião de Marina Silva também, que recentemente se manifestou dizendo que o problema da corrupção é um problema de todos, né? De todos os brasileiros. E sou daqueles militantes, ativistas que defendem o combate à corrupção com a reforma política. Ou seja, ou a gente enfrenta a reforma política profunda, como tem que ser, ou nós não vamos superar ou avançar no combate à corrupção. Até porque também é ingenuidade pensar que um dia a gente acabe com ela, né? Por outro lado, dizer que há necessidade de um pacto. Ou os brasileiros e o governo estabelecem um pacto de civilidade, de bom senso, deixando as instituições fazerem o seu papel e deixando a produção e a economia funcionarem, porque paralisar o país não sei a quem está interessando. Acho que a gente tem que fazer um pacto de bom senso, que os poderes funcionem, que as investigações sejam feitas e que o mandato legítimo da presidenta Dilma possa ser preservado em função de não haver indícios. Até porque tem mais 4 anos ainda pela frente, né? Exatamente. Então tá, professor, a gente mais uma vez agradece a sua presença, o seu brilhantismo nas suas opiniões, e nós conversamos com o professor Ney Alberto Pis, ativista dos direitos humanos, conversou conosco sobre a corrupção. Nós convidamos a todos para que fiquem conosco aqui na TV Câmara, canal 16, porque daqui um pouquinho teremos mais atrações de qualidade. Uma boa noite, uma boa semana a todos.